Nós vamos compartilhar então a palavra de Deus hoje, seguindo a leitura do texto em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8 diz assim, a partir do verso 1: Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece com todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, dizendo: Esse será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar o campo dele e fazer as colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel, e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Amém. Meus irmãos, nesse contexto dessa leitura que nós fizemos, nós vemos o profeta Samuel, que já está idoso e que está sendo sucedido, ou vindo a ser sucedido pelos seus filhos, Joel e Abias, que o texto fala já são juízes em Berseba. Ocorre, porém, que eles não fazem a vontade do Senhor, eles não são de boa conduta, eles não são como Samuel. Eles são difíceis de trato, eles são suscetíveis a subornos, eles recebem, pervertem o direito. Então o povo que está sendo guiado por Samuel, o juiz Samuel, o profeta Samuel, vê que Samuel já está ficando idoso, terá que ser sucedido, e os seus filhos não são a melhor escolha, não são a melhor opção para eles, por conta da conduta deles. E mostra que eles fazem um pedido
ao próprio Samuel. Eles dizem o seguinte, que eles querem que ele constitua um rei para eles, igual aos outros países, igual as outras nações têm. Bom, esse desejo do coração deles, pensando neles próprios, mostra que a forma como eles tratam, a forma como eles lidam com isso, a maneira como eles falam com Samuel, deixa Samuel chateado. Chateado porque Samuel é rejeitado na sua condução do trabalho que ele faz como líder do povo, e certamente também porque os seus filhos não correspondem a essa expectativa nem dele, nem do povo, e certamente nem de Deus. Mas Samuel fala com Deus, ora a respeito, e o próprio Deus conversa com Samuel e diz que ele não se sentir chateado, porque na verdade o povo estava recusando não Samuel, mas recusando o governo de Deus, do próprio Deus. E Deus fala para Samuel ainda aconselhar, dizendo, olha, o que vocês querem traz implicações, traz uma série de consequências novas para a vida de vocês. Vocês vão ter que ceder parte das propriedades, dos bens da produção de vocês, como impostos, para o rei, para sustentar o rei, sustentar os seus servidores. Ele vai tomar também servos de vocês, as filhas de vocês, os animais de vocês, parte deles, para constituir justamente o grupo de servidores, o exército, né, os soldados, os empregados que vão dar manutenção aos carros de guerra, construir os carros de guerra, as armas. Eles vão, todas essas coisas que não existiam vão passar a existir para que o desejo de vocês de ter um rei seja atendido. Então Samuel é orientado a contar isso para o povo, como o pai adverte o filho quando os desejos deles trazem implicações que muitas vezes ele não teve tempo ou experiência para poder pensar a respeito. E mesmo com essas orientações, o povo diz para Samuel, mesmo assim, nós queremos um rei. Isso é melhor do que nós estamos vivendo. E a gente compara esse texto aqui com a vida nossa do dia a dia, o crescimento de uma criança, quando começa a ganhar autonomia, ganhar condições de resolver algumas coisas na sua vida. Gradativamente essa autonomia vai aumentando. A criança começa a escolher a roupa, começa a dizer quando quer fazer alguma coisa, tomar banho, se levantar, quando quer, que brinquedo quer escolher, que comida quer receber, quando quer passear ou quando não quer, onde quer. E coisas que gradativamente nós, os mais velhos, né, os pais, os responsáveis, queremos que vá se desenvolvendo mesmo. Mas chega um ponto que a criança, nós podemos dizer que ela está caminhando para a adolescência, pré-adolescência, ela começa a desejar, achar que consegue resolver a sua vida, independente agora dos pais. Ela acha que já tem condições de resolver sozinha certas coisas. E, na bem da verdade, quase tudo ela acha que consegue fazer sozinha mesmo. E nesse momento que nós temos um grave problema, nós temos uma grande dificuldade, que é quando esse pequeno, esse jovem, né, esse adolescente, essa criança, acha que sabe mais que os pais e decide querer resolver, decidir sua vida sozinho, sem a interferência dos pais. O povo queria que Samuel não interferisse mais, queria que os seus filhos não interferissem mais, queria que Deus não interferisse mais nas suas vidas. Eles queriam eles mesmos se resolverem, e escolherem ou terem o seu próprio rei, uma pessoa que mandaria neles para guiar os passos deles. Curioso, eles tinham Deus fazendo isso e preferiram um homem a fazer essas coisas. Mas é assim, os filhos muitas vezes desejam a si próprios ou conselhos de outras pessoas ao dos pais, em muitas situações. Em muitas situações os pais dizem não, quando entendem que o desejo do filho, né, da filha, desses pequenos, não vai lhes trazer alegria ou possa trazer prejuízo até eles. Por vezes não é assim. Às vezes os pais dizem o seguinte, olha, o que você deseja não é bom, pode trazer tais e tais problemas, mas se você deseja que seja assim, então faça e experimente o que você deseja. Muitas vezes prevendo que tudo que foi, todas as advertências dadas realmente vão acontecer.
não por acaso, mas pela experiência já vivida. Os pais já foram adolescentes, já foram crianças, já tiveram essas experimentações. E muitas vezes querem preservar os filhos de certos sofrimentos. Mas por vezes, a única alternativa é realmente permitir, conceder o desejo para que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa possa ela mesma ter essa experiência do desejo do seu coração. Muitas vezes para no final poder fazer valer aquela frase: eu não te disse, eu sabia que isso ia acontecer, mas o intuito, na verdade, não é esse prazer. O intuito dos pais não é ficar feliz pela tristeza do filho, mas o intuito dos pais é que os filhos aprendam, muitas vezes, que as suas decisões todas trazem consequências. E às vezes as consequências são até dolorosas, às vezes as consequências são até de dor, de tristeza, de sofrimento. Mas todo sofrimento e toda dor traz crescimento, precisa trazer, porque senão vai ser um sofrimento em si. O próprio Deus disse a Samuel: mesmo que tudo isso venha a acontecer, atenda o pedido deles, conceda a eles um rei. Deixa eles sentirem como é viver tendo um rei. O próprio verso 18 desse texto que nós lemos fala: vocês depois clamarão, ou melhor dizendo, reclamarão desse rei que vocês pediram. Justamente pelo peso, pelos encargos que isso vai custar, coisa que eles não viviam. Muitas vezes as decisões de um adolescente, de um jovem, de um filho perante os pais traz consequências que são apenas experimentadas posteriormente. O exemplo que nós damos é o famoso desejo de fazer uma tatuagem no corpo. Muitas vezes isso não causa problema nenhum. Muitas vezes ela realmente se torna um adorno, uma marca, uma lembrança positiva. Mas às vezes o desejo de fazer uma tatuagem implica em outras coisas, como rebeldia, ou uma escolha precipitada de desenho, de forma, de texto, de lugar do corpo. E isso causa depois, de certa forma, características ou condições irreversíveis, porque a maioria das tatuagens não são retiráveis, elas não podem ser limpas, retiradas novamente. Ou seja, é uma decisão que levará a sua marca para o resto da vida. Muitas vezes nossas atitudes são assim, elas nos levam a consequências que marcam a vida toda e podem ser até tratadas depois como forma de arrependimento, mas às vezes não há como deixar que eles desistirem essas consequências. Uma gravidez antes da hora, fora do casamento, renúncias a determinados postos de trabalho, escolhas de cursos a serem realizados. Muitas vezes são situações que se tornam definitivas as suas marcas. E os pais têm as opções de ou tentar ajudar a mostrar essas possibilidades irrenunciáveis, irretratáveis de determinadas escolhas, ou auxiliar os filhos a entenderem que todas as atitudes geram consequências e muitas vezes temos que conviver com essas consequências o resto da vida. O povo de Israel pediu a Samuel isso, não queria mais juízes, ou seja, não queriam mais os conselhos dos profetas de Deus guiando suas vidas, queriam um rei que os dominasse e os liderasse. E depois, mesmo assim, mesmo Deus dizendo que eles haveriam de reclamar disso, como acontece na própria palavra, quando os reis exigem mais ainda de esforços, de impostos, de tomar recursos dos seus súditos para sustentar a monarquia, sustentar o exército. Mesmo assim, o povo prefere esse desconhecido que atende o desejo do seu coração. E para nós, eu vejo que é uma grande oportunidade que nós temos de, conhecendo essa história, conhecendo essa passagem e vendo essa semelhança com o desenvolvimento humano do ser humano, da criança, do adolescente, antes de se tornar adulto, nós devemos nos ver realmente como essas crianças ou adolescentes diante de Deus. Ele é o Pai, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele conhece os nossos corações e todas as coisas à nossa volta. Conhece mais o nosso desejo do que nós mesmos e sabe todas as consequências.
Se nós usássemos mais da sabedoria diante de Deus, nós ouviríamos mais o seu conselho. Nós seríamos mais autônomos realmente, em dependermos mais de Deus e menos atentar para o desejo do nosso coração. Mesmo assim, quando nossos desejos são atendidos, quando nós fazemos o que queremos, ainda assim Deus não pode ser frustrado nos seus planos. Ainda assim Deus pode usar essas situações ainda para que a sua vontade prevaleça. Louvado seja Deus por isso. Porque muitas vezes as consequências dos nossos atos geram prejuízos muito grandes. E não fosse Deus nos conduzir nessa caminhada, nós poderíamos nos prejudicar até mais ainda. Por isso que nós podemos confiar em Deus e devemos confiar nele. Por isso que ao invés de pedir a Deus que nos livre das nossas dívidas, nossos cobradores, aqueles credores que exigem de nós compromissos, nós devemos às vezes certamente ter orado antes para que nós não assumíssemos débitos com outras pessoas. Seria muito mais prudente, nós ficaríamos mais felizes, teríamos mais paz. E Deus fala que nós clamaríamos, o povo clamaria a Ele por causa do rei que escolheram, ou do rei que pediram, do governante que pediram. Hoje nós convivemos com isso, o povo escolhe governantes, prefeitos, governadores, presidente, e um ou outro será escolhido, e quando escolhido, sempre alguém reclamará dele, até mesmo quem elegeu, quem votou nele, venha reclamar, entendendo que outra pessoa possa fazê-lo. Mas em nenhuma situação o Senhor, Deus, é inferior ao que nós precisamos. Deus tem o governo perfeito, Deus tem a paz perfeita, Deus tem a resposta perfeita. Em toda essa situação podemos nos ver como esses adolescentes que muitas vezes clamam a Deus para que faça a nossa vontade. Enquanto que como adultos nós devemos prestar atenção que Deus tem a vontade perfeita, boa e agradável. O desejo do coração de Deus, esse é o que nós devemos buscar. Em todas as circunstâncias, nós devemos buscar agradar a Deus e conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós adiantaremos muito na nossa vida se nós atentarmos para isso e não aos desejos do nosso coração. O povo sofreu, a palavra de Deus depois mostra quanto sofrimento que o povo passou por ter um governante, um rei no seu governo. Deus, inclusive, colocou reis para governar o povo da sua vontade, mostrando a sua vontade. Mas ainda assim pessoas, e pessoas que depois de um tempo teriam sucedidas por outras, e seria mais uma vez a vontade do povo que estaria sendo mantida. Que a nossa vontade seja buscar a vontade de Deus. Que os planos nossos passem pelos crivos de Deus, para que Ele mostre se nosso desejo é abençoado por Ele, é vontade dEle, e se nos trará então as vantagens que nós desejamos muitas vezes. Fique com essa palavra nesse domingo, nesse dia, que ela te fortaleça, te guie e te ajude a ser humilde quando desejar qualquer coisa, seja o que for, um passeio, uma viagem, uma aquisição, uma decisão que tem que ser tomada, seja de relacionamento, seja de trabalho, seja escolar, enfim, uma reforma na sua casa. Ore a Deus, peça a direção de Deus, peça para Ele mostrar se o desejo do teu coração é a melhor coisa para a sua vida e se Ele aprova. Porque quando Ele aprova, nada pode impedir. E se Ele demonstrar que não é a vontade dEle, adiante a sua vida, né? Abra o seu coração para novas possibilidades e deixe que Deus mostre essas possibilidades para você. Tenha fé. Tenha a certeza, a segurança de que Ele vai cuidar de você, vai guiar você em todos os momentos. Que o nome dEle seja honrado, seja bem-vindo, dito no teu meio, que o reino dEle venha até você. Descanse no Senhor, Ele realmente tem o melhor para você. Que Deus te abençoe nessa semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Fique em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.